Olha, o tema da aula de hoje, literatura e cultura letrada. Eu vou extrapolar, talvez mais do que nas outras ocasiões, a periodização do curso desse semestre, tá? Vou discutir algumas coisas relativas aos séculos XVI e XVII, inclusive porque no semestre passado, pelo menos no meu curso, né, nós não tivemos oportunidade de apresentar conteúdos relativos a esse tema, né? Embora a nossa ênfase aqui vai incidir sobre o século XVIII. Tá? Quero localizar só um poeminha que eu trouxe aqui para vocês. Bem, pessoal, é o seguinte. Quando nós falamos em literatura no século XVIII, estamos a nos referir a um conjunto de manifestações mais abrangente e mais diversificadas, mais abrangentes e mais diversificadas do que aquelas referidas hoje em dia por literatura. Literatura hoje cobre basicamente poesia e prosa, né? Manifestações que são contempladas também na concepção de literatura do século XVIII, mas junto a outras manifestações. O que quer dizer literatura até o século XVIII? Até o século XVIII, literatura significa, né, o domínio do saber erudito e o domínio da retórica, as duas coisas ao mesmo tempo. A principal fonte desse saber erudito até o século XVIII é pretensamente os clássicos, de modo que o literato ele domina os clássicos, né? Mas ele domina também a arte do bem dizer, né? A oratória, a retórica. Um letrado, portanto, domina esse conhecimento e, ao mesmo tempo, a expressão elevada do conhecimento. A poesia e a prosa estão aí, né? Mas junto a manifestações que hoje nós chamaríamos de história, ciências, enfim, narrativas científicas, tudo isso está contemplado nesse campo da literatura até o final do século XVIII, né? Então não é conveniente nós separarmos estritamente, por exemplo, poesia de historiografia no século XVIII, né? Porque integram essas manifestações o campo da literatura, né? É no final do século XVIII que essas manifestações começam a ganhar autonomia de modo a configurar uma situação que hoje está muito bem consolidada, né? Historiografia, né? Conhecimento científico, poesia, prosa. Aliás, antes do século XVIII, não apenas então essas manifestações elas estão muito misturadas, elas estão muito próximas umas das outras, como também a elas não se atribui um caráter de valor segundo a autoria. A ideia, então, de que uma obra de arte, uma obra de literatura, ela possui um valor a depender de quem a produziu, né, é uma invenção de uma sociedade que ainda não existe plenamente em nenhum lugar até o final do século XVIII. A sociedade de indivíduos está para ser inventada na história da humanidade. Ela não existe ainda no final do século XVIII. Portanto, o que nós atribuímos de valor segundo a autoria a praticamente tudo, né, o que hoje nós chamamos de arte e que tenha sido produzido até o final do século XVIII, padece de uma operação distorsiva. Há um anacronismo subjacente, então, à atribuição de um valor à obra produzida até aquele momento, de acordo com aquele que fez a obra, né? Tomemos um exemplo qualquer, vamos aí no Museu de Arte, né? Outro dia eu fui lá no MASP na exposição dos quadros do Caravaggio, né? Não sei se alguém foi e tal, tem lá meia dúzia de obras do Caravaggio, né? E tinha lá uma fila grande, uma espera considerável. Claro que é muito bom, enfim, museus como o MASP terem um fluxo grande de visitantes, muito positivo. Esses lugares existem para serem visitados mesmo, né? Enfim, tem uma certa histeria bem classe medista, né, que faz com que as pessoas elas se indignem, fiquem indignadas, né, com a fila do MASP, a fila da Pinacoteca.
Mas aí as pessoas vão visitar o Louvre em Paris, aí ninguém reclama de pegar fila, né? Porque não tem um dia no Louvre que não tenha fila, é o que dizem, né? Eu só fui um diazinho lá, sorrateiramente e tal, me enfiei na fila e tudo bem. Mas esses museus, enfim, grandes museus do mundo, eles têm fila sempre, né? Assim como as pessoas não reclamam de andar de ônibus ou a pé, né, quando elas vão para fora do país, aí é até bacana, né? Ai, o metrô de Londres é tão legal, né? Andar de metrô aqui em São Paulo ninguém tá afim, é coisa de pobre, né? Enfim, fecho parênteses que, aliás, não tem lá muito a ver com a história, mas aqui eu dou umas desviadas assim no assunto para dar uma acordada em vocês, também para dar uma concentrada aqui, porque eu vou preparando o que eu tenho que falar em seguida. Nem sempre eu lembro exatamente o que tem que vir em seguida, né? Aí enquanto eu fico falando essas bobeiras aí, o cérebro vai adiantando. Não esquece de falar daquilo. Enfim, eu dizia então que a ideia de autoria é uma invenção posterior, né? Posterior ao século XVIII, né? No entanto, se a gente visita uma mostra do Caravaggio, as pessoas estão lá reverenciando um grande artista. Sim, só que ele era um artesão da sua época, né? Um grande artista, por exemplo, um grande pintor, né? Que hoje nós chamaríamos simplesmente de um pintor, né? O que é um grande pintor no século XVI ou no século XVII, né? É o sujeito que sabe pintar paisagem, é o sujeito que sabe pintar natureza morta, o sujeito que sabe pintar retrato, é o sujeito que sabe pintar animais, batalhas, temas bíblicos, temas da antiguidade, obviamente, ou seja, é o sujeito que maneja convenções e presta os seus serviços à sociedade, então, manejando convenções. A criação, né, ela é muito limitada de acordo com os parâmetros que hoje se atribui ao artista. Porque hoje em dia, se sabe, um pintor pinta o que quiser, no delírio que vier na cabeça, o cara bota numa tela. Se ele estiver inserido no mercado, as pessoas vão reconhecer, então, uma grande autoria, né? Então, acho que já está claro, né, que até final do século XVIII, a atribuição de realizações subjetivas na expressão artística não existe. Pelo menos nada de natureza comparável ao que existe nos dias de hoje. Bem, estamos então falando de literatura e cultura letrada nos ambientes coloniais luso-americanos, séculos XVI, XVII e XVIII. Né? Há uma tendência histórica a se tratar o assunto perseguindo uma brasilidade nessas expressões literárias. Durante muito tempo, esse tema foi estudado dessa maneira, né? O surgimento, então, de um sentimento, de uma identidade brasileira expressa supostamente na arte, né? Bem, comecei a relativizar, então, essa ideia de arte, essa ideia de autoria, né? Um dos focos privilegiados para essa operação, né, é estranho aqui, então, né, a obras que puderam ter sua autoria identificada. Porque muita coisa não tem autoria identificada, né? Por que tem tanto anônimo nas artes em geral, do mundo ocidental, dos séculos XVI, XVII, XVIII? Porque, repito, a supervalorização da autoria não estava em jogo naquela época, né? Essa ideia é posterior. Então nós temos aqui, né, um poema famoso atribuído a um sujeito chamado Gregório de Matos, que viveu no Brasil no século XVII. Né? Por que é atribuída? Porque a gente não tem certeza de que tudo o que é atribuído a Gregório de Matos foi de fato escrito por Gregório de Matos. Isso não deve ser objeto de uma investigação a resultar num documentário tipo History Channel, né? A autoria desvendada, a verdade em torno de Gregório de Matos, né? Nada disso, porque à época a autoria não fazia sentido dessa maneira, né? Algumas coisas certamente foi ele que escreveu, outras pessoas próximas, a maioria certamente dentro de convenções da época. O sujeito, então, que quisesse se manifestar valendo-se dessas possibilidades abertas pelo universo literário, deveria fazê-lo seguindo
convenções. Então peguemos aqui esse famoso poema, que está lá num monte de histórias da literatura brasileira, né? Talvez vocês já tenham passado até nos estudos secundários, né, pela Triste Bahia, né? Olha aí, triste Bahia, ó quão dessemelhante estás, e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi, eu já, tu a mim abundante. Quem quer que tenha escrito era bom, né? A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que a abelhuda simples aceitas do sagaz brichote. Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote, né? Legal. Lemos então isso como uma crítica à condição colonial, né? De um sujeito inconformado com a condição colonial, porque afinal de contas a contestação tem que ter nome, tem que ter rosto, não é verdade? Lê do engano. Isso não é uma crítica aos fundamentos da colonização, né? Ué, mas não está falando aí então que a Bahia deu tanto açúcar e recebeu drogas inúteis e que essa máquina mercante é responsável por isso? Ele não está criticando a exploração colonial da Bahia? Ele está se valendo de uma convenção que estabelece limites para uma crítica. E esses limites acabam por criar, inclusive, né, a convenção do desejado. Isso chama-se sátira. O que é uma sátira? A sátira é um estilo que prevê a crítica. Só que é uma crítica estilizada, é uma crítica dentro de certos padrões, de modo que essa crítica não tem nada de revolucionária, ela não tem nada de disruptiva, ela não abala o sistema. Ela é uma crítica esperada, isto é, o sujeito que quiser se manifestar por meio de um poema satírico deve criticar. Critica costumes, critica modos de vida, critica situações. O poeta que faz sátira precisa criticar. Caso contrário, ele não será reconhecido como um bom literato, não é nem como um bom poeta. Se vocês observarem, então, pintores da Itália renascentista e concluírem que todos esses pintores são cristãos fervorosos e fanáticos, estarão no mínimo exagerando, talvez estejam distorcendo completamente. Por quê? Porque um pintor na Itália, isto é, um artista, isto é, um artesão, ele precisa demonstrar que ele sabe pintar temas bíblicos, assim como ele deve saber pintar retratos, animais, batalhas, movimentos. Isso o torna um bom artista. Dele é esperado, então, que pinte cenas bíblicas. Não significa que ele tenha parado no ateliê e pensado, o que eu vou pintar agora? Eu vou expressar toda a minha devoção e vou pintar, então, episódios do Antigo Testamento, por exemplo. Não. Dele se espera que faça isso. E o que as pessoas vão fazer, então, com um quadro que representa uma cena do Antigo Testamento? Elas não vão ficar rezando em frente ao quadro. Elas vão decorar a casa delas, o palácio, certamente, com aquele quadro. Tudo isso é convenção social, né? Vocês acham que todas as pessoas que usam crucifixo na face da Terra, elas são, enfim, católicas, são cristãs? Não necessariamente. O crucifixo já virou um adorno, já virou um enfeite, já tem tantos e tantos significados, enfim. Até os punks fazem, enfim, utilização de crucifixos das maneiras as mais díspares em relação àquela atribuição oficial de sentido ao crucifixo como um símbolo. Então, pessoal, é um equívoco nós perseguirmos, antes de finais do século XVIII, com base na ideia de uma autoria, um sentido de brasilidade. Onde estaria a brasilidade aqui? Né? Numa suposta defesa da Bahia, né, explorada pela colonização portuguesa e, portanto,
se convertendo num pretexto para um sentimento nativista. Não é isso que ocorre. O sujeito que escreveu isso precisava criticar, porque a crítica era desejada, a crítica era consumida. Sim, o fato da crítica ser esperada, então, torna a crítica, de certo modo, conservadora? É exatamente isso. É exatamente isso. Há limites esperados para essa contestação e que domesticam a contestação, tornando-a objeto de consumo. E, desse modo, implodindo qualquer potencial subversivo dessa contestação. Então aqui não tem potencial subversivo nenhum, desde o início. Esse poeta está manipulando convenções. O caso do século XVIII mereceu uma atenção especial daqueles que buscaram, então, uma emergência de um sentimento de brasilidade, o surgimento de um Brasil pelas artes, um Brasil sendo antecipado na história pela suposta genialidade de autores. O século XVIII conhece, enfim, um grupo de 6 literatos que se manifestaram pela poesia, mas não só pela poesia, de outras maneiras também, né? E que foram responsáveis por uma produção abundante e especialmente consistente. Eu estou me referindo ao Basílio da Gama, que escreveu o Uruguai, né, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Eu estou me referindo ao Santa Rita Durão, o autor do poema Caramuru, poema épico da descoberta da Bahia, que a gente vai também analisar numa aula mais para frente. Eu estou me referindo ao Silva Alvarenga, do Desertor, Glaura, e eu estou me referindo a Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. Esses seis literatos, portugueses, todos eles, alguns nascidos na Europa, alguns nascidos no Brasil, todos eles portugueses, estão manipulando convenções típicas da sua época. Não estão na sua produção literária em nenhum momento extrapolando os limites dessa manutenção, né, das estruturas da sociedade por meio da política. Todos eles, então, estão reproduzindo essa sociedade. Ah, mas peraí, vocês podem dizer, mas os 3 últimos que eu mencionei, o Cláudio Manuel, o Tomás Antônio e o Silva Alvarenga, não, o Alvarenga Peixoto, são os poetas inconfidentes, não é verdade? Em termos, eles se meteram na Inconfidência Mineira, de 1788 e 1789, mas eles não se meteram como poetas. A poesia deles não é inconfidente. Não escreveram nenhuma poesia claramente subversiva. Eles se meteram nessa política subversiva, mas não o fizeram como literatos ou, ao menos, produzindo, né, literatura. Tá claro isso, pessoal? A poesia não é inconfidente. Os poetas não são inconfidentes. São poetas que também foram inconfidentes. Embora, enfim, com alguns graus de envolvimento pouco claro, sobretudo no caso do Cláudio Manuel da Costa. Esses 6, então, pessoal, né, eu já vou encaminhando aqui para o que há de mais importante, eles tradicionalmente foram vistos como antecipadores de uma brasilidade, né? É típico desse anacronismo subjacente a se conceber a uma nação onde ela ainda não existia, né, a atribuição da genialidade subjetiva do artista à capacidade de antecipação. Quantas vezes vocês não ouviram que fulano de tal, com a sua arte, estava à frente do seu tempo? Toda hora fala-se isso, né? Não tem ninguém à frente do seu tempo, salvo se tiver construído uma máquina do tempo e tiver conseguido realmente viajar no tempo. Caso contrário, está todo mundo no seu tempo. Não, peraí, professor, mas fulano de tal é genial. Tudo bem, os gênios, artistas, eles são aqueles que conseguem, com base numa sensibilidade única, se expressar de modo subjetivo, como uma espécie de para-raios do seu tempo. Isto é, sintetizando coisas que o mundo oferece, mas que nem todos são capazes de enxergar.
Isso pode ser uma definição de um grande artista, ou seja, o artista que é o do seu próprio tempo, que é mais do seu tempo do que outros, na medida em que ele consegue captar elementos do mundo em que ele vive e expressar aquilo por meio de uma subjetividade individual. Pronto, temos aí uma boa definição. Não há ninguém à frente do seu tempo. Então, esses literatos do século XVIII não estavam criando o Brasil, eles não estavam antecipando o Brasil. Eles estavam se manifestando de acordo com uma lógica que é constitutiva do próprio Império Português. Isso é o que eu tenho a dizer de mais importante. Qual é a lógica constitutiva do Império Português a qual eu me refiro? O Império Português se constitui todo ele com base em diversidade. Só que a diversidade organizada em torno de alguns eixos. Esse império, então, significa territórios diferentes, significa populações diferentes, significa formas econômicas diferentes, significa realidades diferentes. Mas todas essas realidades diferentes, elas podem integrar uma mesma unidade, obedecendo a algumas linhas em comum, né? Por exemplo, o tal do governo à distância, ao qual eu venho me referindo já há algumas semanas. Se fosse uma tentativa de governo direto, né, o metropolitano fracassaria necessariamente. A concessão, então, de espaços de exercício de poderes autônomos, né, consegue articular bem uma parte dessa diversidade. Uma lógica complementária de formas econômicas de exploração. Quer dizer, o império, ele é todo diversidade, só que ele é português, só que ele é todo católico, só que ele tem um único rei. Não pode ter dois reis no mesmo império, não podem ter mais de uma religião. Então essas são duas grandes marcas estruturantes do Império Português. A monarquia e o seu elemento máximo, o rei, e o fato de ser um império católico. Muito bem. Se tudo é diversidade a partir desses princípios norteadores, por que então as expressões no âmbito da literatura, da cultura letrada, deveriam seguir uma lógica discrepante?